oração. Boa noite a todos. Boa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa nos acompanhar nesse momento, nessa hora de trocas e reflexões. Possamos estar acompanhados pelos nossos amigos protetores. Nos coloquem aqui diante da oportunidade de trocarmos algumas importantes ideias sobre o tema o olhar para dentro e a conquista da paz, aprendendo com o nosso Mestre Jesus. Após o Calvário, Jesus aparece, ressurge. Na literatura bíblica, a sua ressurreição é marcada pelo seu aparecimento enquanto espírito, corpo espiritual. Aqueles que primeiramente tiveram a oportunidade de com ele contatar Maria Madalena, Pedro, São Tomé, e depois muitos outros ao longo de 40 dias, quando ele aparece para reafirmar a existência após a morte. E as primeiras palavras que Jesus anunciava, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de se manifestar, era: a paz esteja convosco. Era assim que ele se referia a todos aqueles para quem ele tinha a oportunidade de aparecer, mostrar e dar o seu testemunho acerca da mensagem que ele trouxe no seu curto espaço de experiência encarnada no plano material. E esse tema, a paz interior, ele é um tema que nos é muito caro, primeiramente porque é um tema de estudo de toda uma vida profissional. Eu sou psicóloga e me dedico há mais de 30 anos a compreender os escaninhos das almas que muitas vezes nos procuram, tanto no meu trabalho pessoal, como também no trabalho que hoje eu tenho na universidade, de orientar futuros psicólogos e escutar muitas histórias através do trabalho deles, na sua visão do atendimento dos irmãos que nos procuram lá, das pessoas que nos procuram lá em sofrimento. E um tema muito atual, ante a necessidade de refletirmos sobre o condicionamento deste planeta, deste órgão, no momento em que a transição planetária se faz necessária e urgente. Mas como já dito por Kardec no livro A Gênese, esse período não seria um período onde nós seríamos conclamados a manifestar ou a dar a prova de que nós nos transformamos verdadeiramente. Esse seria um período onde nós seríamos testados a fim de que nós pudéssemos compreender que aqueles que ainda não compreenderam o sentido e a necessidade de nós transicionarmos para uma nova condição, a nossa paciência seria testada, a nossa paz interior, a nossa paz seria de alguma maneira conclamada a dar o testemunho da nossa transformação verdadeira. Há 81 anos atrás, um clarão se fez neste plano no dia 6 de agosto. E não foi um clarão de luz, foi um clarão de destruição. Há 81 anos atrás, logo depois, no dia 8, duas cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki, são tomadas por uma grande explosão nuclear. E aquele cogumelo nuclear, cujos efeitos até hoje são ainda colhidos naquela região, dizimou inúmeras pessoas num ato de segundo, desintegrou-as completamente do seu corpo material. Há alguns anos, muitos anos atrás, também, decorrentes disso, milhões de pessoas morreram através de guerras, vem morrendo, através de guerras que destruíram e ceifando vidas, através de buscas e de lutas pela conquista de territórios, poder, domínio, acreditando ser o homem ou aqueles que lideram esses episódios que são narrados aí na história, serem capazes de determinar o destino, ou acreditando na sua condição de líderes eternos, quando a nossa transitoriedade é a única certeza que nós temos. O atravessamento pela existência material se dá inúmeras vezes, múltiplas vezes, tantas quantas necessárias para que nós possamos nos transformar. E nós, enquanto espíritos errantes, viajantes por esse tempo, temos algumas certezas.
Uma delas, temos muitas mortes em uma única vida. O espírito, enquanto ser existente, é eterno. Vive, encarna, reencarna, tantas vezes quantas forem necessárias para que ele possa se aprimorar no aprendizado deste orbe com o qual ele se compromete, juntamente com ele, a evoluir e a se transformar. Ocorre que quando nós passamos a habitar este plano, alguns milhões de anos atrás, a Terra vem sendo preparada. E há alguns 1000 anos, o homem primitivo, começa a habitar este plano. Ainda com raciocínio, este tão necessário para que nós possamos deliberar, para que nós possamos orientar a nossa conduta, ainda com raciocínio muito limitado, porque era necessário que ele burilasse o seu espírito, aprendendo a amar a terra, o espaço que ele habitava. Ele se reúne em grupos, forma sociedades, desenvolve práticas de cultivo, de sobrevivência, desenvolve concomitantemente sua inteligência e com isso vai evoluindo gradativamente, contribuindo para a evolução do planeta que ele habita. Veja, Deus, na sua misericórdia infinita e na sua bondade, respeita o tempo de cada ser que ele criou e oferece condições àquelas que ele necessita para que possa evoluir. E dá a cada ser, quando já alcança no reino nominal a capacidade de deliberar, livre-arbítrio. Os 3 atributos do espírito: livre-arbítrio, inteligência e corpo espiritual. E diz: agora, segue o seu caminho evolutivo. Eu o respeitarei na condição e possibilidade que tiver de seguir essa rota. Alguns evoluem e ascendem verticalmente. Outros precisam subir degrau a degrau. Jesus ascendeu verticalmente. Nós estamos aqui subindo um degrau a cada existência para que nós possamos evoluir. E nesse processo evolutivo, nós nos defrontamos com um grande desafio, meus irmãos, que é de olhar para dentro de nós e compreendermos quem nós somos nessa jornada de transformação. Quem nós somos como espíritos imortais que estamos transitando nessa impermanência da vida material e aprendendo com ela, subindo degrau a degrau. Por isso que quando Jesus aparece para aqueles que com ele coexistiram, talvez muitos de nós lá estivéssemos, ele diz: a paz esteja convosco. O Divino Amigo, quando habita o planeta Terra e traz a sua mensagem de luz e de paz, consola, conforta, ampara, acolhe. E as suas palavras que ecoaram em corações tão sofridos àquela época, em pessoas que se transformaram em melhores, ouvindo a sua mensagem, ou muitas vezes olhando para ele, tocando e recebendo toda a transfusão de energia, de paz e tranquilidade que ele era capaz de ofertar. Sentiram obviamente sua falta, temeram a sua ausência. E, portanto, Jesus lhes trouxe uma palavra de conforto após a sua crucificação. A paz esteja convosco. Dando-nos a paz, convida-nos a encontrá-la dentro de nós. E o que é que nós temos feito com essa paz que precisamos para que as transformações se sucedam e transformam em nossa existência? Para que essa paz se encontre como um propósito de transformação, torna-se imperativo, fundamental, essencial, que nós sejamos capazes de refletir, de raciocinar sobre os desafios que nos são impostos, colocados, propostos, para que a nossa transformação se dê. E nem sempre esses desafios, numa prova existencial, são fáceis. São passíveis de se superar rapidamente. Na grande maioria das vezes, as provas, elas são processos difíceis a serem enfrentados por nós.
as dores do mundo, as dores causadas pelo mundo, as dores causadas pelas experiências que nos atravessam, precisam ser enfrentadas considerando os desafios que nós, enquanto seres, entes existentes, seres que estamos aqui a refletir sobre o sentido da nossa vida e a confiança, sobretudo, a crença, a fé, como a lição de preparação nos traz, para a vida futura. Porque a paz só poderá ser alcançada quando nós compreendermos o sentido do nosso existir. Enquanto nós estivermos perdidos, nos debatendo, muitas vezes, convulsionando, sem entender para que é que nós estamos, o sofrimento haverá de ser maior do que a paz e a tranquilidade. Nós nascemos como espíritos multimilenares, guardamos no íntimo do nosso ser, nos escaminhos da nossa alma, as memórias do nosso passado. Mas, dadivosamente, recebemos o esquecimento para que tenhamos uma oportunidade, como tábula rasa, iniciarmos uma nova jornada evolutiva. Ainda que essas memórias estejam arrefecidas, algo que diz de nós permanece, se revela naturalmente, na medida em que o nosso eu vai desvendando a sua existência no nosso processo de desenvolvimento. Muitas vezes aquela criança voluntariosa, difícil, enrijecida, traz no limbo do seu ser as suas vivências do passado, que foram difíceis e que tornam os desafios da sua vida atual complexos. Mas eu não sei se eu devo ir, eu não sei se eu devo me transformar, eu não sei se eu devo me enfrentar. Muitas vezes a pessoa se torna insegura, medrosa, aflita. Jesus fala para todos nós: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Não se turbe o vosso coração. Para cada um de nós ele traz uma mensagem de consolo, de conforto e de esperança. E nos diz: siga o seu caminho, enfrente as suas vicissitudes, para que possa encontrar paz. Para que possa, internamente, compreender o sentido da sua existência, compreender quem é você nesse universo infinito, como espírito em ascensão. E vejam, tudo isso pode ser fácil e simples de se dizer, mas muito difícil de ser executado. Porque no momento em que nós nascemos, reencarnamos, perdemos a nossa memória e temos ali os desafios que se colocam diante de nós, muitas vezes nós não somos capazes, ou não nos sentimos capazes, melhor dizendo, de encará-los. Lá, na vida espiritual, a nossa consciência se amplia, porque nós temos a possibilidade de reunirmos as nossas memórias pretéritas com aquelas mais recentes e compreendermos na linha do tempo quem nós temos sido. Quais são os vícios que ainda estão arraigados em nós, aquelas imperfeições que ainda nos habitam, só nós somos capazes de saber, cada um de nós. A gente precisa dizer para fora, é só fazer um olhar para dentro. Eu sei onde estão as minhas imperfeições. Quais são as virtudes que eu ainda preciso trabalhar, como eu preciso me melhorar. Há um filme que foi passado há um tempo atrás, e recentemente o seu volume 2, da Pixar, dos filmes Pixar, um filme para crianças, chamado Divertidamente. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão, só para eu saber. Ok. O Divertidamente tem o Divertidamente 1 e 2. Vou fazer uma pequena sinopse para quem não assistiu. Trata-se da história de uma garotinha que está crescendo e passa por mudanças significativas na sua vida, sobretudo uma mudança de cidade. O pai precisa se mudar por conta do trabalho e a família precisa acompanhá-la. E ela se vê muito perdida diante dessa mudança, porque até então ela havia experienciado uma infância, podemos assim dizer, feliz, com seus amigos, na praça, no quintal da sua casa. E agora ela se vê diante da necessidade de encarar uma nova escola, um novo bairro, uma casa menor.
E ela vai viver conflitos decorrentes dessas mudanças que não foram fáceis para ela, adaptada que estava até então à sua existência. E o filme retrata que dentro da mente dela existiam ali os sentimentos. No primeiro filme estão a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a inveja. No Divertidamente 2, eles acrescentam a vergonha, a ansiedade, para mostrar como esses sentimentos eles vão sendo forjados na esteira do nosso desenvolvimento. E o que é muito interessante da mensagem que esse filme nos passa, passando para as crianças uma linguagem divertida, né? Uma linguagem animada, de desenho animado, é que ela vai criando memórias que vão sustentando a identidade dela. E o grande desespero dos sentimentos que estão ali em conflito é o de quando ela entra no processo de mudança, de transformação, e não consegue sustentar nada desse eu dela, preservar nada desse eu dela, essas memórias elas vão se destruindo na linguagem figurada que o filme passa. E a alegria, um sentimento que nós entendemos que deva ser o que nos deve nos atravessar predominantemente, fica ali desesperada tentando salvar ele, que é a personagem do filme, né? E ela então vai junto, ela tem um mecanismo das memórias, né, que vão predominando, que ela deseja que sejam de alegria, para que ela pudesse sustentar todo esse passado e encarar o seu presente, para olhar para o seu futuro. E ela desesperadamente percebe que a tristeza começa a jogar fora aquelas memórias boas e elas vão cair lá na dimensão do passado, as memórias dela, para tentar reaver e de uma maneira sustentar ela naquele momento difícil da vida. O que é interessante no filme sintetizando? A alegria, que estava sempre tão alegre, tão feliz, que só cabia a ela ser alegre, ela entende que ela só podia existir porque havia o quê? A tristeza. Porque a tristeza, de alguma maneira, marcou a existência daquela garotinha, possibilitando que ela trabalhasse aquele sentimento e validasse a felicidade, validasse a alegria. A mensagem do filme é muito clara: não existe sentimento ruim. Existem sentimentos necessários para que nós possamos aprender com eles e seguir a nossa jornada evolutiva. Quando elas conseguem se conciliar, todos os sentimentos, inclusive, até a raiva, que notadamente é tida por nós como um sentimento que nós precisamos eliminar, mas que é tão necessário, muitas vezes, na vida inicial da criança, para que ela possa romper as primeiras barreiras do seu desenvolvimento e, com os dentes, privar o alimento e quebrá-lo para que ela possa deglutir e se alimentar. Olha que interessante. A raiva, a agressividade, é um sentimento que muitas vezes, quando bem colocado, promove mudanças na nossa vida. Não a raiva, a agressividade que destrói, mas a raiva e a agressividade que pode favorecer a construção, que rompe com padrões fixos que não nos servem mais, que possibilita a abertura de novas possibilidades para que nós experimentemos novas posições e atualizemos novas condições na nossa trajetória e experiências que nos atravessam. Essa raiva que precisa ser, de alguma maneira, colocada na roda civilizatória como um sentimento a ser trabalhado, inevitavelmente, para que nós possamos coabitar, conviver, coexistir. Mas você já viu as crianças do jardim de infância como é interessante? Elas chegam no jardim de infância, quem é educador aqui sabe disso, né? E elas mordem umas às outras. A interação que elas têm umas com as outras é de morder, não é? Elas se mordem. Vem lá na agenda dos pais, né? Papai, fulaninho de tal hoje mordeu o amiguinho. E diz assim, ó, trabalha aí essa questão, né? Mamãe, fulaninha de tal foi mordida pelo outro amiguinho. Pois então, meus amigos, uma vez fui chamada na creche, como psicóloga, para tentar apartar um conflito que se iniciou
das mordidas das crianças de 2 anos de idade, que é mais ou menos a idade que eles estão ingressando lá no maternal. O que é que ocorreu? A comunicação da agenda chegou nas famílias. As famílias descobriram a identidade dos mordidos e mordedores. E os pais, na porta da creche, foram tirar satisfação um com o outro e se pegaram. Né? Mas vem cá, seu filho está mordendo meu, e aí, como é que vai ser? Né? Está mordendo, mas o seu também vai morder. Não quero saber, está mordendo. E eles literalmente se pegaram. Né? Aí a escola se morderam, literalmente se morderam. Aí a escola me chamou para tentar chegar até esses pais e fazer uma intervenção com eles. Então eu cheguei lá, primeiramente conversei com o pai do mordido. Né? Eu disse, então o que está acontecendo? Ah, então, essa criança está mordendo, está sendo mordida. Eu quero fazer outra coisa. Meu filho o tempo todo recebe notificação na gente que ele foi mordido. Criança pacífica, passiva. Não quero ser assim. O que eu tenho que fazer, doutora? Eu tenho que levar ele no judô? Tenho que ensinar uma luta? Tenho que mandar bater? Eu disse, meu filho, veja bem. Você bateu no pai do mordedor na porta da escola. Né? O que você está dizendo para o seu filho? É isso que você quer? Que ele saia da condição de vítima e se torne o algoz? Não, mas ele tem que saber se defender. E você acredita que é se defendendo, batendo, mordendo? Que ele vai conseguir de alguma maneira êxito na empreitada da existência dele? Que começa com 2 anos de idade, a veterinária sai lá, muito bem? Não. Então eu vou lhe dizer o seguinte: não devolva na mesma moeda e oriente seu filho, que ele não precisa ser mordido o tempo todo, ele pode se proteger. Mas ele tem forma de fazer isso. A pedagogia existe com uma finalidade. E a nossa função como pai é essa: de pacificar os espíritos. Ah, tá bom, muito obrigada. No dia seguinte, foi o outro pai do mordedor. O que eu tenho que fazer? Ele foi uma surra do pai do mordido, né? Meu filho, ele é agressivo, eu tenho que levar aonde? O que eu tenho que fazer? O senhor tem que entender o que está querendo dizer com essa necessidade dele morder, né? Essa é uma forma de comunicar algo. Essa criança está dizendo algo para nós precisamos entender, porque ele ainda não consegue anunciar com palavras o que ele sente. E aí nós conversamos. E foi muito interessante, meus irmãos, porque na semana seguinte eu fui chamada na escola para resolver o meu problema. Só que o mordido virou mordedor. E o mordedor virou mordido. Né? É um exemplo para mostrar como a guerra ela só vai se afundar quando as partes envolvidas compreenderem que nós somos irmãos nessa jornada, entendendo? E que o grande desafio que cada um de nós tem é o de nos pacificarmos internamente para que a gente possa pacificar externamente. Não é verdade? E as crianças se resolveram, ficaram amigas, no final das contas, né? As mordidas passaram, né? E a história para contar como case da escola existe até hoje, para tentar acalmar os ânimos daqueles pais que ficam revoltados quando as crianças recebem notificação de que estão sendo mordidas na agendinha, né? Porque é um trabalho coletivo da escola, dos pais, de compreender como a gente vai contribuir para que essas reações, essas respostas comportamentais, elas possam ser orientadas adequadamente. E essas crianças possam ter um espaço, um lugar, para que elas possam ser acolhidas. Pacificar os corações é um trabalho que começa lá, dentro da família. Como eu, como mãe, posso pacificar o coração se eu estou atormentada, meus irmãos? Vou trazer um exemplo para vocês meu com a minha filha. Eu nunca fui favorável a se ensinar disciplina com violência. Eu aprendo desde cedo que a doutrina está presente em mim desde a minha infância e eu aprendo desde cedo que a violência não é a melhor forma. Então não foi essa conduta que eu assumi e adotei na educação dos meus filhos. Tenho 2. Uma de 23 hoje, Luísa, e o Eduardo de 20. Então, desde muito pequenininhos, o meu desafio com eles, no processo educativo, era desenvolver uma técnica de interação com eles, onde eu pudesse ser firme,
discipliná-los, mas sem usar da violência. Nunca fui favorável. E não sou. E um dia, a minha filha mais velha, que tem um temperamento mais beligerante do que o garoto, ela estava lá teimando porque ela queria usar uma roupa que não estava adequada para o dia. E eu comecei a negociar com ela, mas essa não é possível, porque você está... Ela, não, eu quero essa, ela era teimosa. E eu comecei a ficar muito irritada, né? E a minha vontade era de resolver, que ela queria ela da seguinte forma: eu mando, cala sua boca e veste a roupa, né? Mas não era aquilo no qual eu estava. E eu precisava de um tempo para me acalmar, para conseguir desenvolver repertório argumentativo para que eu pudesse negociar com ela. Então eu disse para ela assim: minha filha, olha só, nós estamos chegando num grau aqui de interação que não está boa. E eu estou sentindo coisas que eu não queria sentir, então eu pedi um tempo para você. Vai lá pro seu quarto, eu vou pro meu. Nós vamos respirar, né? Uns 10 minutos, nós vamos nos acalmar e a gente vai voltar a conversar novamente. Tudo bem? Tudo bem. Eu fui pro meu quarto, respirei, me acalmei, fiz uma prece, que a prece nessa hora é sempre uma amiga, né? Do momento. E voltei, e aí nós conversamos novamente. E ela entendeu, chegamos a um acordo, negociamos nem lá nem cá. E ela foi lá com a roupa que ela queria. Era uma época que ela queria usar uma roupa de princesa, gente, da princesa Bela, dos filmes, que ela usava para ir no parque, ela usava para aniversário, ela usava para dormir, para acordar, né? Era assim. E aí, nós negociamos que ela poderia usar até um determinado momento, estava frio, mas ela tinha que botar o casaco. Ela aceitou, tudo bem, ela foi no vestido onde a gente tinha que ir, né? E com o casaco. Passado um tempo, houve uma situação de alimentação. Estávamos à mesa, nos alimentando, ela estava resistente lá para comer, e eu estava muito irritada, porque tinha hora para o meu trabalho, aquela coisa toda, e eu comecei a falar com ela de uma maneira bem diferente da qual eu tinha o hábito de falar. Ela olhou para mim e falou assim: mamãe, você, por favor, pode ir para o seu quarto? Pensar 10 minutos. Daqui a 10 minutos você volta e a gente, então, pode conversar? E naquela hora eu parei e falei assim: gente, estou criando um monstro. Mas eu falei: perfeitamente, minha filha. Eu vou lá para o meu quarto, vou 10 minutos pensar, até porque a gente volta. Tudo bem? Tudo bem. Por que eu fiz isso? Porque ela estava reproduzindo exatamente o modelo da interação que eu estava desejando ofertar a ela. Certo? A cultura da paz, ela começa quando nós entendemos que o primeiro desafio é pacificar o nosso interior. E diariamente, meus irmãos, nós temos milhões de motivos para nos irritar. Não é verdade? Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Chegou o boleto do cartão de crédito. Chegou a conta de luz. Chegou a conta para pagar. Né? E aí eu vou olhando meu saldo e começando a me desesperar. Na verdade, o que eu vou fazer com isso? Né? Bom, me organizar, né? Porque eu vou ter que pagar em algum momento. Na verdade, senão eu vou ficar devedor, né? Então não adianta me irritar, eu vou ter que me organizar, vou ter que trabalhar mais, vou ter que arrumar mais horas lá para compensar, para ganhar o extra, etc. Então é isso que eu tenho que fazer. Ou eu vou ter que economizar. Na verdade, eu tenho que criar uma disciplina na minha vida para que eu passe mais um momento de sufoco como esse. Porque a irritação definitivamente não é algo que vai me ajudar. A irritação vai gerar um sentimento que eu vou precisar jogar para fora e a primeira pessoa que estiver na minha frente vai receber o dado e o detalhe da minha irritabilidade. Primeira, e geralmente são as pessoas com quem nós convivemos. Não é verdade? Como eu posso pacificar o meu eu se eu não consigo compreender qual é a origem da minha irritabilidade, das guerras internas que eu preciso vencer? Quando eu olho para as notícias no jornal pela manhã, às 6 da manhã em casa, às 5 da manhã em casa, o jornal está ligado, a televisão está ligada para a gente saber a notícia do jornal. Está acontecendo, dá vontade de desligar, né? Começar o dia com aquelas notícias, né? Como é que eu posso começar bem? Mas a estratégia é assim, ó, se você quiser saber o que está acontecendo lá no mundo, sim, vá ao noticiário, mas não se deixe afetar por ele. Olha, peça pela Colômbia,
Peça para aqueles irmãos que estão em sofrimento. Agradeça por você estar aqui. Agradeça pelo teto que você possui, pelo abrigo, pelos desafios que você tem que encarar e enfrentar. Porque aí você vai iniciar seu dia com um outro grau de vibração. A paz interior é o primeiro caminho para que nós possamos pacificar o mundo. Sem ela, nós não conseguiremos ser mensageiros da paz. Nós não conseguiremos pacificar o mundo. Agora nós vamos entrar num momento no nosso país onde os ânimos estavam muito acendrados. A política, as eleições. E as pessoas não se dão conta do quanto o ambiente espiritual que se constitui paralelo a esse momento, ele é extremamente positivo ou negativo, dependendo do que a gente está vibrando. Então é muito importante que nós tenhamos tranquilidade para entender quais os caminhos que nós vamos deliberar, que nós temos livre-arbítrio, precisamos ser respeitados pelas escolhas que vamos fazer, e cuidar dessas relações que estão no nosso entorno, porque muitas relações, de uns tempos para cá, têm se destruído em função dessa questão das divergências políticas. E esses líderes que têm um compromisso enorme e vão responder por eles, por esses compromissos que eles assumiram, muitas vezes são mais interessados no projeto de poder do que no projeto coletivo de cuidado. E compreender isso é importante para quê? Para que nós consigamos refletir sobre o nosso desafio de estabelecer um compromisso de cuidado com o nosso entorno. E muitas vezes, meus irmãos, não é uma grande obra. São obras pequenas, aquelas que acontecem no varejo do nosso dia a dia. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. A proposta da transição planetária é que nós consigamos, em algum momento, nos reconhecer como irmãos, fraternalmente, filhos de Deus. E para isso, é preciso que nós saiamos um pouco do espaço individual da nossa existência e possamos nos voltar para trás. Por isso que Kardec coloca como ensinamento mestre da nossa doutrina, fora da caridade, não há salvação. Quando eu me volto para o outro e acolho a dor dele, muitas vezes é essa paz que eu consigo encontrar no sentimento de gratidão que volta, no sorriso, na boa palavra, no gesto de carinho e de cuidado que se estabelece na integridade dessas relações. Percebam, meus irmãos, que a paz interior é um desafio que nós precisamos conquistar desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Porque quando nós dormimos, é vã ilusão achar que a gente está no nirvana. Nós vamos nos aproximar daquilo que nós vibramos ao longo do nosso dia. E quando nós despertamos, a sensação que teremos é o resultado desse trabalho que nós realizamos, ou dos passeios que nós fizemos. A paz interior é um desafio que começa dentro de nós. E para que nós possamos trabalhar a nossa paz interior, é preciso que nós voltemos a olhar para dentro de nós. E precisamos identificar quem nós somos, como nós estamos, quem nós queremos ser e quem nós podemos ser neste momento, aqui e agora. Veja que interessante, Deus é tão misericordioso e bom que Ele nos dá a temporalidade como passado, presente e futuro, para que nós possamos organizar o nosso eu e a transição do nosso espírito por essa dimensão temporal. O passado, as nossas vivências pregressas, elas vão se acumulando em nós como memórias. Os escaninhos do nosso eu, do nosso inconsciente, que era assim desejamos nomear, arquiva as memórias do nosso passado.
E ela sustenta a base do nosso presente, porque eu sou a síntese e o resultado de tudo que eu vivi. Hoje, nesse mundo atual, nessa vida atual e no passado. Quando as minhas tendências, boas e más, vão se revelando ante os desafios e provas que vão se colocando como um projeto da minha reencarnação para que eu possa me transformar em evoluir. E vocês percebem o quanto que essas provas, muitas vezes, nos parecem muito difíceis? Quantas vezes nós nos questionamos, mas, meu Deus, mais provas, mais expiações? Lá na minha família, ultimamente, eu tenho escutado dizer muito assim, Deus podia dar um tempo para a gente, hein? Tantas perdas, né? Deus podia dar uma pausa aí, dar uma favorecida para a gente se recuperar. Novembro perdi um tio, agora perdi outro. Recentemente a gente teve um evento, uma ocorrência com uma irmã nossa do nosso lar, que também deixou todo mundo muito mobilizado. E a gente fala assim, pô Deus, fala sério aí, né? Leva aquele papo bem íntimo com ele, né? Assim, dá um tempo pra gente. Mas, meus irmãos, quando nós temos a fé robusta e o entendimento de que a morte não é o fim, por que será que nós nos desesperamos tanto? Se nós sabemos que é apenas uma mudança de estado de condição, mas a gente gostava tanto da pessoa, mas vai deixar de gostar? Porque ela desencarnou? Eu posso continuar gostando, amando, desejando a ela todo bem, estarei privado temporariamente da convivência. Mas quando a minha fé, a fé que eu sustento, me diz, eu continuarei vivendo em outra dimensão e poderei seguir a minha jornada e poderei me reencontrar com você, eu estou alimentando uma esperança na vida futura que pode apacentar meu coração. E por que eu me torno tão aflito? Por que eu sofro tanto? Porque nós ainda somos egoístas, meus irmãos. Porque nós queremos amar. Queremos aqui, ó, dentro da gente. Quando os nossos filhos vão dar os voos solos, a gente sofre, não sofre? A minha filha agora voou. E eu tô lá todo dia. Oi, filha, tudo bem? Bom dia. Chegou? Saiu? Voltou? Né? Ela tá lá no Rio de Janeiro, vivendo a vida dela, trilhando para ela o horizonte futuro. Mas eu preciso deixar ela aí. Porque é o caminho que ela precisa seguir e que ela escolheu para seguir a jornada evolutiva dela. A parte que me coube, eu tenho certeza que eu já gostaria de continuar fazendo eternamente com ela aqui de Babanasa. Mas ela vai precisar ir. Aí as pessoas falam assim, não, você não está desesperada? Não. Eu estou em paz. Estou em paz porque, primeiro, eu sei quem ela é. Eu quero acreditar que eu sei, né? Quem ela é. E segundo, porque eu preciso deixar ela aí. Tem vivências que eu não vou passar por ela. Experiências que ela precisará passar. Porque são da natureza, do espírito dela, que ela se propôs a experienciar e viver. Então, meus irmãos, eu preciso confiar. Pedir a Deus amparo e proteção todos os dias, quando eu acordo, para eles e comigo. E confiar. E isso não atormenta o meu coração. Já para pensar quanto tempo que a gente perde aflito, atormentado, preocupado? Porque a preocupação é uma palavra muito interessante, né? É uma ocupação prévia de alguma coisa que ainda não aconteceu. Como nós nos preocupamos, quantas coisas vão acontecer. Aliás, a ansiedade é uma doença do mundo contemporâneo. Chegam muitas pessoas para nós com transtornos os mais variados, mas dentre eles a ansiedade, hoje, ela ocupa top 10 dos problemas existenciais. Da ansiedade ao pânico, do pânico à paralisação, muitas vezes, do sujeito na relação que ele estabelece com o mundo. A ansiedade ela é uma resposta comportamental adaptativa. Ou seja, ela nos acompanha há muito tempo, desde as cristas eras. Olha que interessante. O homem que nós somos, esse homem primitivo que nós somos,
ele habitava um ambiente, que é esse mesmo que nós estamos, diferente, obviamente, né? Ele não tinha edificações como essa que nós estamos. Ele tinha um ambiente que ele não conhecia, que ele não dominava. E um grande desafio, aprender a lidar com esse ambiente e coabitar com os outros seres que ali estavam também. Naturalmente, era preciso que ele desenvolvesse estratégias que ele aprendeu habitando planetas para que ele pudesse sobreviver, porque ele estava disputando território com as feras, esse homem primitivo. Ele nem tinha linguagem para operacionalizar o pensamento dele ainda. Ele precisou desenhar nas pedras primeiro. Então, quando ele olha para esse ambiente e ele percebe as ameaças que estavam ali, ele tinha 3 respostas comportamentais possíveis. Ele lutava, ele corria, se esquivava ou ele se paralisava. Se ele se paralisasse, ele morria. A fera vencia. Se ele corria e se ele lutava, ele tinha mais chance de sobreviver. Mas aí o que o organismo aprendeu a fazer? Quando ele antevia o perigo, ele precisava se preparar. E para ele se preparar, o corpo começava a produzir substâncias químicas aí para tornar o ar para fugir, para lutar. Uma delas se chama adrenalina. A adrenalina, quando ela é liberada no nosso corpo, ela permite que a gente corra, tenha energia para correr, mesmo que seja sedentário. E também para lutar. E aí ele estava em pé, corria, estava lá disputando território com a fera. Hoje, o nosso medo, o que a gente teme, o que a gente anseia, não necessariamente está no ambiente, fora de nós. Está aqui, ó, dentro de nós. Só que o nosso corpo não vai diferenciar se tem uma fera aqui do meu lado ou se tem um terror que está sendo sustentado, alimentado pelas minhas ideias. E aí ele vai fazer o quê? Liberar a adrenalina. Como eu não gasto energia, porque eu não corro mais, eu começo a sentir meu coração. Eu começo a suar. E essa sensação, ela é tão ruim, que eu não quero sentir ela de novo. E aí eu começo a temer essa resposta comportamental. E passo a desenvolver um pânico frente a situações que porventura possam deflagrar esse terror. Saúde mental é um grande desafio do mundo contemporâneo. Manter a saúde mental no mundo contemporâneo. Mas para que eu possa mantê-la, é preciso que eu compreenda quem eu sou, aonde eu estou, o que eu quero para mim e naquilo que eu acredito. E a nossa fé nesse momento é um grande sustentáculo para que nós possamos transformar a tempestade em calmaria. Chico Xavier, a esse respeito, tem uma história muito interessante. O Chico, ele, com o trabalho que ele tinha, né, ele não tinha muita paz, né, no dia a dia. Ele trabalhava o dia inteiro, ia até altas horas da madrugada, dormia muito poucas horas. E era constantemente chamado, né, ao trabalho, ao serviço, e ele não titubeava, não negava, dada a compreensão que ele tinha, obviamente, da missão que lhe fora proposta na sua encarnação. E um dia ele tinha um problema na vista e o olho doía muito, mas ele ficava lá psicografando, atendendo as pessoas, a fila de pessoas que iam até o centro, né, para ouvir uma palavra de conforto, de consolo para as suas dores. E numa das madrugadas, quando ele se retirava para dormir, o olho dele já sangrava. E ele faz uma prece, pedindo amparo, proteção, e que a dor dele pudesse minimizar, para que ele pudesse dar continuidade à tarefa dele. E aí Emmanuel aparece para ele. E quando a gente escuta a história do Chico, né, a gente pensa, nossa, ele foi um mestre sensacional, ninguém nunca deu conhece para ele não, gente, desde cedo. Ele aprendeu a trabalhar as dores e a ser resiliente o máximo que ele pudesse. Não teve privilégios, né? E aí Emmanuel aparece para ele e ele faz uma súplica, Emmanuel, eu lhe peço, né? Vá para Maria, Mãe de Jesus, e peça a Maria que interceda por mim, porque as minhas dores são difíceis, a minha luta está
complexa, está pesado, está doendo, está sangrando. E aí a Maria disse assim, tá bom, Chico, eu vou até Maria e solicitarei a ela que interceda por você a partir da sua assunto. E aí passou algumas semanas, né? E ele lá continuava no trabalho dele, o olho dele sangrando, o olho dele doendo. E novamente na prece dele na madrugada, Emmanuel aparece para ele. E então, Emmanuel, agora você apareceu de novo para mim, pediu para Maria interceder por mim, conversou com Maria, e Emmanuel disse, sim. E o que ela disse? Ela disse que isso também vai passar. Ele a fala de Maria para Chico, ela é muito significativa, meus irmãos, porque ela diz assim, tudo vai passar. E resume a doutrina espírita. Resume o que está contido aqui no Livro dos Espíritos. A gente estuda 1000 e tantas perguntas para ao final compreender que todo sofrimento que nos foi proposto ou que nos é consignado passará. Mas é preciso que a gente dê uma força para que ele passe. Muitas vezes, no desespero das dores que nos atravessam, nós buscamos uma palavra de consolo, nós buscamos conforto, como o Chico fazia, pedindo a irmã uma intercessão. Mas o que nós vamos encontrar na maioria das vezes é uma explicação, um entendimento, um aprendizado, que vai nos tornar mais fortes, que nos vai fazer compreender que esse sofrimento ele é necessário. Uma vez eu escutei de uma amiga dizendo assim, vocês espíritas é muito ruim ser espírita. Tudo para vocês é sofrimento, vai passar. Eu não quero aceitar sofrimento nenhum, não, uma conformidade que me irrita. E eu disse para ela, esse é o entendimento que você tem, que eu tenho diferente. Não é conformidade, não é me conformar com a dor, é compreender a dor. E compreender que quando eu acolho essa dor, ela me atravessa e eu a supero. Seja aqui ou no outro plano. E muitas vezes essas dores vão atravessar e vão acender. Ela vai atravessar o momento do meu desencarne, do suplício do meu desencarne, que não precisa ser um desencarne do suplício. Vou trazer para vocês aqui, meus irmãos, uma história de uma experiência que eu tive há 30 anos atrás, logo que eu comecei a atuar como psicóloga. Eu trabalhava no município de Vassouras e atendia no Hospital do Sistema Único de Saúde, chamado Casa de Tirar-Leite, que nem existe mais hoje. E no ambulatório. Então nós recebíamos os pacientes e acolhíamos os pacientes e eles eram encaminhados pelos médicos ou simplesmente chegavam até lá para o atendimento. Um dia chegou um senhor para mim, de 81 anos, cheio de exame na mão, e eu vim aqui para consulta porque disseram que tinha uma doutora nova aqui. A senhora é médica? Não sou médica, sou psicóloga. E o que é isso? Psicólogo é um profissional que ajuda as pessoas, conversando, quando eles estão passando por problemas, dificuldades emocionais. Expliquei um pouco lá para ele, e ele disse assim, tá, trouxe aqui uns exames meus, você não pode olhar e falar para mim que está tudo bem comigo? Eu falei, não, isso eu não posso, felizmente, porque eu estou habilitada a ler exame, mas eu posso conversar com o senhor. E o senhor me dizer que o senhor está. Então, vou contar para você uma história. Eu estou no terceiro casamento, tenho 81 anos, minha mulher tem 30, tenho um filhinho de 2, né? Tenho um filhinho de 2 anos, já pode ver que eu tive meu filhinho de 2 de 79, como sou um homem muito viril, né? Muito forte. E estou levando minha vida aí, né? Tenho um comércio, estou levando minha vida aí. Então, doutor, estou bem. O senhor me diz, o senhor está bem? Ele disse assim, mas a senhora vai falar para mim que eu estou bem? Eu falei, não sou eu que tenho que dizer, é o senhor que tem que dizer. Se o senhor está dizendo que o senhor está se sentindo bem, o senhor está se sentindo bem. Se o senhor não estiver se sentindo bem, o que está acontecendo? E ficou lá comigo quase 50 minutos nesse dilema. E eu não disse para ele que ele estava bem, ele foi embora, eu pedi para ele voltar na semana seguinte. Ele volta na semana seguinte e começa a contar lá todos os feitos dele. Olha, sou um viril, minha esposa é muito feliz comigo. Não precisa de outro não, e eu tenho 81 anos. Né?
me alimento bem, sou muito forte, olha aqui como eu faço atividade física, e muito bom, que ótimo. E agora, a senhora vai me dizer que eu estou bem? Não, não vou. Porque não sou eu que tenho que dizer, é o senhor que tem que dizer que o senhor está bem. E aí, está tudo bem? Doutora, eu vou ter que voltar de novo aqui para você vai dizer que eu estou bem? Claro, quantas vezes o senhor quiser, a senhora vai voltar. A senhora não vai me dizer? Não, não vou dizer. Doutora, a senhora me pegou. Não estou bem, não. O dia que eu vim aqui, eu queria que a senhora lesse os exames, eu sabia que a senhora não sabia ler exame. É que eu queria que a senhora dissesse para mim que eu estava bem, que eu ia embora daqui e não ia voltar nunca mais. Mas a senhora me pegou, eu não estou bem. Ele saiu no primeiro dia que ele entrou no consultório, ele saiu da consulta com o médico e recebeu o diagnóstico de que ele tinha um câncer inoperável. E o médico, naquela época, era assim, dava esse tempo de vida, né, como se os médicos pudessem prever, como que a professora ia viver. E o médico me deu 3 meses de vida. E eu não quero tratar, não queria, eu saí de lá desanimado. Eu vou morrer, doutor. Eu falei, todos nós vamos. Todos nós vamos. Mas se a senhora dissesse para mim que eu estava bem, eu ia embora, eu ia ver o que eu tinha que viver, gastar todo o meu dinheiro, aproveitar o máximo que eu tinha com a minha esposa, de 30 anos. E eu morrer, né, doutora? Sim, que todos nós vamos morrer. Continuo dizendo isso para o senhor. Mas o senhor pode viver enquanto o senhor tiver que viver, por tempo, só Deus dirá. Se vai ser 3 meses, 4, 5 ou até mais. E fazer o que o senhor precisa fazer. Investir nisso, olhar para isso, não se desesperar com a morte. Pode ser que eu vá na frente do senhor para pensar nisso. Eu não tinha pensado nisso. Então vamos trabalhar isso. Eu quero trabalhar isso aqui? Quero. E durante esse tempo, nós vamos trabalhando a ressignificação do sentido de morrer para ele. Ele já tinha 81 anos, estava mais próximo de lá do que eu. Tinha 20, né? Tinha 20 e poucos. Mas eu podia, né? Ir na frente dele, salvo ele, uma ocorrência que pudesse atravessar a minha vida. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Meus irmãos, ele viveu 1 ano, não 3 meses. E nesse tempo, ele organizou a vida dele, deixou a vida da mulher que tem 2 anos organizada, né? Trabalhou com a família o máximo que ele podia, entendimento de que a vida material vai no fim. E quando ele já estava internado, dias antes dele morrer, e eu passei a visita pelo UTI do hospital, onde ele estava, o atendimento já se estabelecia no leite, né? Com ele pediu para eu chegar perto dele, e ele deu a mão para mim, e ele disse assim: eu queria dizer uma coisa para você. Pode dizer. Muito obrigada. Eu falei, mas você estava agradecendo o tempo que dá, né? Inclusive eu disse que o senhor não estava bem, eu ia dizer que eu estava bem, né? Ele assim, a senhora fez assim. A senhora me ensinou a morrer bem. E hoje, eu tenho certeza que eu posso fechar os meus olhos e seguir minha jornada. Porque eu entrei lá 1 ano atrás e a senhora não disse para mim que estava bem. Se a senhora dissesse, eu ia morrer muito mal. E, meus irmãos, aquilo me emocionou tanto que é uma história que eu conto até hoje, muito emocionada para vocês, porque ali não foi trabalhado com nada a respeito da escritura, da doutrina espírita, porque isso é um domínio da minha vida pessoal. Mas como na nossa vida cotidiana, naturalmente isso se revela no desafio da compreensão do viver, do morrer, do estar no mundo, de não estar no mundo. Essa paz que ele conquistou para desencarnar, certamente foi uma paz que se expandiu para a família dele, para a jovem esposa de 30 anos, para a criança de 2, e foi aprendendo a lidar com o desapego, né? E com a construção de boas memórias nesse tempo de vida que ele teve. Então, um grande desafio que nós temos como espíritos em jornada de aprendizado e evolução do planeta Terra é o de fazer cada dia um dia melhor. De olhar para dentro de nós e pensar como nós podemos superar as nossas vicissitudes. Ninguém fará isso por nós, somente nós mesmos. Deus vai me ajudar.
costumo dizer muito isso no nosso grupo, né? Deus nos ajuda. Sempre. Indiscutivelmente. Mas tem uma coisa que Ele não vai fazer com nenhum de nós. Nenhum de nós. Que é a nossa parte. A parte que nos cabe é o compromisso com a nossa transformação interior. É o encontro da nossa paz interior. Para que nós possamos receber a mensagem do Mestre Jesus, que se faça em ti a paz. Para que nós possamos nos encontrar conosco mesmo e seguir a nossa nota evolutiva, ainda que subindo degrau a degrau, para que nós possamos crescer em espírito e verdade com o Mestre Jesus. E é por isso que eu termino aqui a minha fala, desejando a todos vocês muita paz. Para que nós possamos encerrar e fazer a nossa prece final, possamos pedir a Deus, nosso Pai, ouvir nosso Mestre, que todos os emissários divinos, são os protetores e guardiões, trabalhadores espirituais deste lar, possa abençoar cada ente que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, para que nós possamos, nesse momento, Senhor, permitir que a sua luz ganhe lugar dentro de nós e, neste processo, ampliar a nossa consciência, no sentido da nossa transformação, da conquista da nossa paz. Agradecemos, Senhor, tudo que recebemos. Possamos todos os dias de nossa existência louvar e agradecer pelas provas, desafios e ocorrências que nos atravessam. Possamos fazer delas aprendizado, nutrir-nos da sua palavra, do seu estímulo e da sua paz. Assim, Senhor, fazei de mim instrumento de sua paz. Onde houver ódio, eu levo amor. Onde houver ofensa, eu levo perdão. Onde houver discórdia, eu levo união. Onde houver dúvidas, eu levo fé. Onde houver erros, eu levo verdade. Onde houver desespero, eu levo esperança. Onde houver tristeza, eu levo alegria. Onde houver trevas, eu levo luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Assim seja. Em teu nome, Pai, de Jesus, da nossa Mãe Maria, dos nossos irmãos mensageiros, possamos encerrar o estudo da noite.